Saudações, habitantes do mundo dos 12. Hoje eu vou mostrar como eu fiz Capitão Meno Duo com meu Pandawa e minha Sadida. Esses foram os sets que eu usei. Quem quiser analisar com mais calma, dá um pause no vídeo aí. Fui com um set padrão de agilidade, força e retirada de PM na Sadida e um set de sorte no Pandawa. Acabei indo com o Dofus dos Vigilantes porque achei que faltaria uma forma de sustain, mas foi completamente inútil. Basicamente um slot a menos de Dofus e troféu. Caso eu tivesse outra oportunidade, teria trocado por um Dofus turquesa, no Pandawa. Esse foi o meu duo mais fácil dos 3 que eu fiz. Esse é um dos calabouços onde uma Sadida de retirada de PM tem uma eficiência absurdamente alta. A Sadida, nesse caso, realmente é a principal chave da vitória. Um ponto interessante é que eu uso o anel de classe Sadida permanentemente, não foi apenas para esse duo. Como eu jogo usando bastante Sarça Agressiva e Contágio, a remoção de linearidade de ambas magias torna esse item absurdamente forte para mim. De bônus, ainda posso usar Inoculação mais de uma vez por turno e tenho um turno a menos de relançamento para a boneca super poderosa, embora esses bônus não tenham sido úteis nessa luta em específico. Para quem não sabe, no calabouço do Capitão Meno, para cada turno que passa, seus personagens ganham 20% de danos finais de forma infinita e esse bônus acumula todo turno. Então, quanto mais você sobrevive, mais forte você fica. Além disso, todos os monstros são invulneráveis para sempre, e cada turno nascem mais monstros. Porém, o próprio Capitão Meno tira uma porcentagem da vida dos monstros todo turno. Então, quando os monstros chegam em 1659 de vida, isso quer dizer que eles vão ser derrotados no turno do Capitão Meno. Então, se o monstro tiver 1659 de vida, ignore-o, pois ele já não é mais uma ameaça. Ele não jogará mais nenhum turno. A ideia principal era tentar manter todos os monstros infectados e sempre reduzir a mobilidade deles através da imensa capacidade de retirada de PM em área da Sadida. Dessa forma, o Capitão Meno lentamente seria derrotado, devido ao acréscimo de danos por turno que recebemos. Quando o Capitão Meno usa seu feitiço ofensivo de longa distância, ele coloca um glifo rosa embaixo do alvo. Se um personagem estiver em cima desse glifo rosa, no início do turno do Capitão Meno, esse personagem ganha 1000 de escudo. Lembrem-se apenas que esses glifos causam danos em forma de cruz de até 5 células, tirando em quem está em cima do glifo. Então, se você decidir usar os glifos de forma defensiva, você não pode ficar em cima de glifos que estejam lineares. Prefira ficar em glifos que estejam diagonais uns dos outros. Assim, os personagens em cima dos glifos não vão causar danos uns aos outros. Uma particularidade muito interessante sobre o Capitão Meno é que ele tem um comportamento de fuga. Então, se ele consegue golpear qualquer coisa e não tem mais alcance para golpear outras entidades, ele vai fugir. Isso faz com que você consiga manipulá-lo muito facilmente, utilizando invocações. Nessa luta, eu não usei muito desse comportamento, porque eu queria que ele ficasse próximo dos monstros para que eu pudesse lentamente ir diminuindo sua vida. Mas fica a dica para outras classes. O principal ponto da minha estratégia era conseguir fazer um setup de 3 glifos diagonais o mais rápido possível. Dessa forma, eu conseguiria manter uma boneca de cura viva o tempo todo, mesmo ela tendo muito pouca vida total, porque dificilmente os inimigos conseguiriam atravessar o escudo do glifo rosa. Com os glifos prontos, a boneca consegue cancelar o estado condutor que a Tazerraya dá. Falarei mais sobre esse estado em breve. Isso também me dava um pouco de sustain, caso os inimigos conseguissem atravessar o escudo dos meus personagens. Enquanto isso, a Sadida age freando bruscamente o avanço dos inimigos com a Sarça de agilidade. Em turnos onde há Sarça calmante, você basicamente ganha 2 turnos de segurança garantida, e o Pandawa vai empurrando inimigos que conseguiram avançar demais, e ao mesmo tempo golpeando o Capitão Meno. A build de sorte foi fantástica para o Pandawa nessa luta, pois ele consegue causar imensos danos ao mesmo tempo em que empurra inimigos, graças ao feitiço Onda de Tristeza. O foco principal não é causar danos ao Capitão Meno a qualquer custo, e sim sobreviver enquanto lentamente causa danos a ele. Nesse caso, aquele ditado realmente é verdadeiro: a pressa é inimiga da perfeição. Em relação aos monstros, na minha opinião, o monstro mais chato é a lesma Molusco. Ele consegue tirar seus PAs de muito longe. A Tazerraya é a que mais vai lhe causar danos, mas de muito longe ela bate pouco, desde que você se lembre de se curar. Isso porque a Tazerraya coloca o estado condutor em você quando ela te golpeia, e esse estado faz com que você receba mais danos.
mas ele é removido quando você se cura. Esse duo não tinha muita cura, então a boneca de cura ajudou muito nisso. O caranguejo e o camarão vão ser inofensivos desde que você os mantenha longe. Eles são inimigos orientados para o combate próximo. Tome muito cuidado apenas com a estrela do caranguejo. Ele consegue trocar de lugar com ela. Talvez até seja interessante derrotar a estrela. Mas cuidado, você precisa derrotar a estrela em um golpe só. Senão, ela te reflete muito dano. Dito isso, a estratégia é essencialmente essa. Acumule danos o suficiente e depois dê uma lição no Capitão Meno. Vou deixar o resto da luta rolando aí. Espero que vocês curtam. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!